Gente, nossa 7ª pregação sobre Provérbios, e falando sobre o cristão e a prosperidade. O nome da pregação de hoje é José, o mestre dos investimentos. O que eu vou falar hoje aqui serve para vocês, crianças. Prestem atenção no que eu vou falar, sejam vocês 5, 6, 7, 8 anos, 10. Serve para vocês, irmãs. Sejam vocês, talvez, aquelas que mantêm a casa. Ou vocês têm um marido que é o provedor. Serve para vocês. E, obviamente, serve para todos os homens aqui. Os crentes, muitas e muitas vezes, seguem princípios mundanos sem notar. Inúmeras vezes, nós estamos sendo enganados, estamos absorvendo conceitos que não são cristãos sem notar. Sem notar. E existe um conceito velho, uma mentira velha, que ela vai sendo repaginada, que ela vai ganhando novas cores, mas em essência ela é a mesma mentira de sempre, que há um jeito de prosperar que não envolva o suor do seu rosto. Isso é muito velho, mas a toda hora ele surge, esse conceito, essa mentira surge com caras novas e as pessoas não identificam. Em se tratando de uma palavra da moda hoje, investimento, muitas vezes, o que a gente ouve ali é o velho, é a velha e boa mentira de sempre, de enriquecer sem trabalhar, com uma cara moderna. Mas é o mesmo conceitinho, é a mesma mentira. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus disse que nós não devemos ficar preocupados em acumular tesouros na terra. Jesus disse que nós devemos ajudar o próximo. Por conta de passagens como estas, muitos crentes e pessoas de fora da igreja julgam que poupar, não pode mais usar a palavra poupar também, é investir. Guardar, pensando numa provisão futura, seria incorreto. Você não pode fazer isso, você está acumulando, porque Jesus disse para não acumular. Mas eu vou ler aqui agora com vocês Provérbios 10, que declara que nós devemos ajuntar no verão para o inverno. E muitas outras passagens bíblicas nos mostram isso também. E principalmente José. Mas vamos ler aí Provérbios 10, 5. Verso 5. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. E Provérbios 6, que eu preguei para vocês aqui sobre ele algumas quintas-feiras, em que ele dá o exemplo da formiga que no verão, que na época da colheita ela trabalha muito e junta para ter provisão no inverno, uma época em que não importa quão dedicado você seja, não há o que fazer, não há colheita, mostrando que a gente tem oportunidades que passam. Há épocas específicas de trabalho e há épocas que as portas se fecham. E não importa quão dedicado você seja naquele momento, as oportunidades vão embora. Então, esses são 2 textos aí que a gente vai usar para falar sobre José. José, o mestre dos investimentos, já que vivemos a era dos investimentos. Lembra do exemplo de José? José, ele interpreta o sonho de Faraó. O sonho de Faraó basicamente se restringe a ver vacas magras, 7 vacas magras e vacas gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. O Faraó queria entender o significado daquele sonho. E Deus usou José. Deus revelou o significado daquele sonho para José. E José disse, olha, o sonho é um só. 7 anos de prosperidade, seguidos de 7 anos de miséria. E a miséria desses 7 anos será tão profunda que ninguém vai se lembrar da prosperidade. No sonho, as 7 vacas magras comiam as gordas e continuavam magras. Mostrando assim que épocas de prosperidade tamanha podem ser esquecidas a tal ponto de que um dia você não tenha nada e nem consiga se recuperar, se você não for prudente, como José foi. José, então, interpreta o sonho e diz o seguinte para Faraó: arranje alguém ajuizado e sábio
para administrar esses anos de prosperidade, recolha 1/5, 20%, em celeiros. E aí então, vocês não serão tomados de surpresa, vocês não serão destruídos pelos 7 anos de miséria que hão de vir sobre toda a terra. O que de fato aconteceu. E diz o texto bíblico que o Egito prosperou justamente na crise. Justamente na época em que o mundo inteiro estava em crise, era justamente o momento em que Faraó estava enriquecendo mais e mais. Com base nessa história de José, que tem tudo a ver com o texto de Provérbios, eu quero ensinar para vocês hoje 2 princípios bíblicos. 2 princípios bíblicos. O primeiro é que as vacas nem sempre serão gordas. Nos dias das vacas gordas, os homens têm a tendência a devorar todas elas. Todas elas. Por quê? Por quê? Primeiro, pura ingenuidade. Tolice. Tolice. A tolice de acreditar que as colheitas serão sempre as mesmas. Que o dia é bom hoje, será amanhã e será para sempre. Por que a tolice? Ora, olhando para trás, nós vemos que não se mantém estável a prosperidade. Pelo contrário, os períodos de prosperidade no mundo são raros, raríssimos. As épocas de boas colheitas não são eternas. Há variações climáticas, há variações políticas. Se o tempo é instável, imagine a política. Além disso, você não é o mesmo. Você não é o mesmo. Você não vai colher a mesma quantidade com 20 anos ou com 50 anos. Você vai mudando. Você vai piorando, você vai ficando mais fraco. Via de regra, é o que acontece com todos nós. Não importa o tipo de trabalho que você tenha, você vai enfraquecendo. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Você começa, puxa, agora já está na hora de parar. Então, as vacas vão emagrecendo com o passar do tempo. Olhe para o mundo. Recentemente, a história recente do mundo. Crise imobiliária de 2008. Rebenta com tudo. Fábricas para tudo que é lado, mandando gente embora. Pandemia. Quem podia imaginar um negócio desse? Mas essa é a história do mundo. Essa é a história do mundo. Se você olha para trás, é exatamente isso. Gripe espanhola, 1918. Peste negra ceifa 1/3 da população europeia. Invasões bárbaras no quinto século. A história do mundo é uma história completamente instável. É uma história completamente instável. O mundo, uma coisa é constante no mundo: as crises, os períodos difíceis. Então, supor que as coisas podem piorar, olhando para trás, olhando para o nosso redor, é a coisa mais prudente que existe. E não consumir tudo o que temos em épocas de prosperidade. Tantas coisas podem acontecer. Seu negócio pode se tornar obsoleto. Quer dizer, alguns não, né? Estou vendo aqui o Felipe aqui. O povo vai sempre fazer burrada, vai sempre precisar de advogado, né? Algumas coisas. Mas muitas coisas podem se tornar obsoletas. Muitas coisas. Inúmeras coisas. Em Provérbios 6, como eu citei para vocês, Provérbios 6 fala da formiga, que ajunta no verão, para a época do inverno. É o princípio básico da sabedoria de trabalhar na juventude. Juventude é época de trabalhar, porque uma hora vai chegar o seu verão, o seu inverno, desculpe, em que você terá debilidades para trabalhar, em que você, mesmo que queira, pode estar impossibilitado de trabalhar. Você pode ter disposição, mas não há mais colheita. Você pode até ter, eu até gostaria, aí fica doente, é uma possibilidade. Não, mas eu não creio que eu penso de maneira positiva. Não, seja realista, pode acontecer. Então, nas épocas de verão, de saúde, de juventude, é época de trabalhar e de poupar. Pode falar poupar? Investir. É a coisa mais óbvia da história humana, até pagãos entendiam isso.
Até pagãos sabem disso. Até pagãos sabem disso. Então, o verão aqui é sempre interpretado como essa ideia de juventude. Mas a gente também pode aplicar em relação às oportunidades que muitas vezes você tem uma oportunidade que nunca mais volta. Pense, por exemplo, em jogadores de futebol, que é uma coisa muito conhecida em nosso país. A gente conhece a história de inúmeros jogadores que ganharam horrores e hoje, vivem na completa pindaíba. Nos dias de verão, nos dias das vacas gordas, eles comeram todas elas. Eles acharam que haveria vacas gordas para sempre. Se enroscaram. Acabam muitas vezes deprimidos, angustiados, viciados em drogas, em cachaça, para tentar, de alguma maneira, fugir da miséria em que eles se encontram. Segundo motivo que leva as pessoas a devorarem as vacas gordas, todas elas. A comerem todas as espigas cheias. A não pouparem, a não guardarem, a não investirem. Presunção. Principalmente na época dos coaches que dizem para você, que olham para você, que olham para a lagartixa e diz: você, meu amigo, você é um crocodilo. O coach é isso, ele quer convencer todos os lambaris que eles são um tubarão. É isso mesmo, essa é a ideia. Vocês podem tudo, vocês são demais. Não, porque não importa o que aconteça, eu me reinvento. Eu vi um desses falando na época do Lula. Falando exatamente isso. Antes, ele estava lá, né, falando: não, para mim não interessa se é o Lula, se é o Bolsonaro que vai, não sei o que lá, faz o L, pá. Aí mandou um monte de gente da empresa dele embora. Não, porque eu me reinvento, eu arrebento, eu faço, eu aconteço. Um mês de Lula, já mandou um monte de gente embora. Como assim? Eu tenho um pensamento tão positivo que eu subjugo até governos socialistas que acabaram com o país inteiro. Que negócio, que mentira, que absurdo, que arrogância, que prepotência. Mas é isso que é ensinado. Eu me reinvento, se tiver as vacas magras, eu dou um jeito. Davi levou 5 pedras para derrotar Golias. O motivo é muito óbvio. Davi era altamente treinado porque ele era muito bom na funda. Historiadores dizem que era algo comum entre os jovens em Israel. Eles eram habilidosos com a funda. Davi era. Davi, ele não era apenas habilidoso com a funda. Diz o texto bíblico que ele se refere, ele vai falar com Saul e diz o seguinte: eu posso lutar. Eu, quando protegia as ovelhas de meu pai, eu lutei contra leão, contra um urso. Meu amigo, quem lutou com um urso, Golias é nada. Davi era preparado, mesmo assim, ele leva 5 pedras. O motivo é muito óbvio. Se ele errasse a primeira, ele ainda teria mais 4 chances. Ele acerta de primeira, mas ele leva 5. Ele não é presunçoso, apesar de ter fé em Deus, ele diz: vou contra ti, não com espada nem com canhão. Mesmo assim, ele leva 5 pedras. 5 pedras. Ele não era presunçoso. A presunção é totalmente diferente de coragem e de fé. Tiago diz assim: eu estou vendo vocês dizendo que amanhã vocês vão fazer negócio aqui e acolá. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês não deveriam falar assim. Vocês deveriam dizer assim, ó: se Deus permitir, nós vamos. Porque vocês são como a neblina, que de manhã está ali e à tarde não está mais. Não está mais porque o vento levou. Em outra passagem bíblica, Davi refere-se a si mesmo como verme. Eu penso que alguém definido na Bíblia como verme, como neblina, como palha às vezes. É palha, está aqui agora, daqui a pouco não tem mais nada. Alguém, esses somos nós, alguém definido assim não deveria ser presunçoso. Deveria ser precavido, como Davi foi. Deveria sim falar: olha, eu sou fraco, as coisas amanhã podem se tornar piores, eu sou um ser humano, eu sou limitado, eu preciso cuidar dessas vaquinhas que estão gordas hoje. Eu preciso aproveitar essa época em que tenho saúde, do verão para o dia do inverno, para os tempos de inverno. Presunção. Por presunção, as pessoas não são precavidas. Terceiro, elas não guardam porque falta domínio próprio. Domínio próprio. Num momento, eu tive lá um dinheirinho lá no banco. E aí choveram pessoas oferecendo carro para mim. Compra, eu pago tanto no seu carro. E eu falei: olha, poxa, meu carro está suprindo a minha necessidade. Por que eu vou trocar de carro? Mas aí,
Passava um carro que eu achava bonito, dava até uma tremedeira. Puxa vida, mas esse carro é tão bom, é 7 lugares. Nossa, vai dar certinho minha família. Eu falei, não, não é época. E aí depois passa. Aí a vontade passa. A vontade passa. Mas muitas e muitas vezes nós não nos dominamos. Tem um filme do Jim Carrey chamado As Loucuras de Dick e Jane. Ele é promovido no trabalho, só que ele é enganado. Quer dizer, eu nem lembro se ele já tinha sido promovido, ele ouviu falar que iriam promovê-lo, acho que foi assim. Ele ouviu falar que iriam promovê-lo. Sabe o que ele fez? Nem promovido tinha sido, já chegou em casa, já mandou reformar a casa, comprou uma televisão, não sei o que lá, foi demais. Eu acho que é o que muita gente faz. É o que muita gente faz. Sem prudência, é isso aqui que acontece. As vacas magras comiam as gordas e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado. Ou seja, comiam e pareciam que ficavam na mesma. A ideia é, sem prudência, toda a prosperidade do mundo, toda ela, sem prudência, não servirá de nada. Toda a prosperidade, não importa quão gorda seja uma vaca, nas mãos de um homem imprudente, não vai significar nada amanhã. Nada, 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 nada. Nunca duvide da capacidade de as coisas ficarem ruins. Nunca. A fome seria tão severa, diz o texto bíblico, que os homens iriam se esquecer dos dias de prosperidade. Por isso, Deus requer que nós, como bons dispenseiros, essa é a figura usada no Novo Testamento, que nós somos administradores. Hoje seria uma governanta, algo parecido. A governanta da casa, aquela que gerencia a casa, as riquezas, os bens da casa. A dispensa. É isso que nós somos, os dispenseiros, aquele que cuida da dispensa de Deus. Mas nós não somos o dono da dispensa, Ele é o dono. Nós somos os mordomos, somos os servos. As nossas riquezas pertencem a Ele. E nós não devemos desperdiçá-las. Não devemos. Não é porque a gente está em uma época de prosperidade, se você estiver. Não, isso não significa que você pode se tornar um gastão. Lembra de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes? Você lembra o que Jesus ordena? Que se recolham as sobras. E o texto bíblico diz que foram 12 cestos cheios. Ali está Deus, Ele pode estalar os dedos e pães começam a pular. Peixes, do nada. Este ser diz, não desperdicem nada. Não desperdicem nada. Definitivamente, como eu falei para vocês em outras pregações, a avareza, que é aquele negócio é um conjunto de mesa que não se usa nunca, é um sofá que não pode sentar. Tem família que é assim, lembra que a gente falou? É uma mesa que não pode usar, é um sofá que não pode sentar, é um tapete que não pode pisar, é um copo que não pode usar. Isso é uma desgraça. Não é disso que a gente está falando definitivamente. Isso é amor ao dinheiro, isso é avareza. Entretanto, comprarmos coisas só porque eu tenho dinheiro, não sei o que eu faço, torra. Você nem precisa. Pá, vai lá, troca. Nem sei se é a melhor hora trocar o carro, se dane. Pá. Nem sei se vai melhorar a minha vida esse carro. Vai. Se você for uma pessoa controlada, isso não significa dizer que você é avarento. Isso não significa dizer que você tem dó de usar o seu dinheiro para comprar e suprir aquilo que é necessário para a sua família. Não é isso. Mas se você é uma pessoa assim, que se tem dinheiro e a minha esposa vai para uma festa e eu tenho recurso, óbvio, vamos lá comprar um vestido. Agora, eu estou ganhando bem, comprei um vestido ontem, não gostei, desfaço dele. Assim, que se dane. Não, nós não fazemos isso. Não devemos fazer. Não devemos. Se você for uma pessoa que não ama os bens a ponto de não poder usá-los, porque ama tanto o bem que tem dó de gastá-lo, e ao mesmo tempo, você for uma pessoa econômica, que não desperdiça, que não gasta com bobeira,
que sempre pensa nas coisas materiais, não como um fim em si mesmo, mas como um meio de ajudar a sua família, de servir a sua família e se utilizar dessas coisas e sem desperdiçar as riquezas que você tem? Mesmo que você ganhe pouco, você vai viver bem. Mesmo que você ganhe pouco, você vai viver bem. Agora, o desperdício, o amor ao dinheiro, aquelas pessoas que não conseguem se controlar e fazem dívidas e mais dívidas, não importa quanto essas pessoas ganhem, a vida delas sempre é enroscada, estão sempre ansiosas, o tempo inteiro ansiosas, o tempo inteiro. Segundo princípio. Primeiro, então, o primeiro princípio de José é: as vacas nem sempre serão gordas. O segundo princípio de José é: entenda um pouco de celeiros. José teve um grande trabalho durante os 7 anos para colher os grãos, suor do rosto. Mas ele precisava guardar isso em algum lugar, e o texto bíblico diz que eles construíram celeiros. Então ele tinha que entender um pouco de celeiros. Um celeiro ruim podia colocar tudo a perder, tudo. Esses alimentos aqui, eles precisam de quanta luz para que eles sejam preservados? O celeiro está na posição correta? Aqui vai ter muita luz ou pouca luz? E o que faremos contra os ratos? E para proteger dos ladrões? Qual lugar será mais seguro? Então, se eles fossem ótimos lavradores, mas não pensassem na questão do celeiro, tudo também ia por água abaixo. Quando eu era garoto, eu não lembro, tinha uma novela, eu não lembro o nome da novela, mas tinha um cara que era um ótimo trabalhador e trabalhou muito, e aí ele guardou tudo debaixo do colchão. E aí quando ele foi tirar, não valia mais nada. Nada. Ele entendia da enxada, mas ele não entendia do celeiro. E por isso, mesmo sendo trabalhador, honesto e ganhando dinheiro, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, você e eu precisamos nos lembrar desse princípio básico de trabalhar e guardar. Porque hoje, o governo, essa desgraça desse governo socialista ou desse estado de bem-estar social, em que o governo é o seu papai e que ele toma conta de toda a sua vida, desde o jardim da infância até a velhice, ele que cuida de você, o INSS não precisa se preocupar com a sua vida futura, ele toma conta. E aí, as pessoas ficam confiando nisso aí e depositando a sua esperança no Estado, o que me parece também nada prudente, nada sábio. Nada prudente, nada sábio. Que nós mesmos deveríamos fazer aquilo que está ao nosso alcance e pensar no melhor em relação àquilo que Deus tem nos dado para o futuro. Pensar em relação à nossa família, em relação a nós mesmos. E aí tem uma coisa, alguns princípios bíblicos também de José. Conheça ou entregue o seu dinheiro a quem conhece do assunto. O faraó tinha duas opções em relação a tudo aquilo que José estava apresentando. Que ele mesmo fizesse a colheita, que ele mesmo administrasse tudo, ou que ele colocasse alguém sábio como ouviu da parte de José. Ora, hoje, você ouve o tempo inteiro, né? O cara está ali, ele tem R$100 só, e ele já fala, não, já estou investindo nas ações, também virou um acionista, com R$100. Aí eles falam, não, e o coach vai falar para você, não, você pode sim, pode mesmo, quer dizer, você pode o que você quiser. Mas é impressionante. E é impressionante como que as pessoas, eles vão fazendo as coisas, por quê? Porque todo mundo faz, porque está todo mundo fazendo, porque ele ouviu que fulano de tal, agora o tio dele é especialista agora também, sabe nada, nunca estudou nada, nunca se envolveu, mas é porque o tio dele fez, e às vezes acertou, e às vezes acerta mesmo, mas por pura sorte. Fala, não, se o meu tio acertou, mas acertou como? Com base em quê? Com base em quê? E aí as pessoas fazem os absurdos, assim, as coisas mais doidas. As coisas mais doidas. Eu vou dar um exemplo, que é o que... Agora eu ouço pergunta disso toda hora. Pastor, você acha, por exemplo, que a gente poderia colocar o nosso dinheiro no mercado de ações? Aí eu falei assim, o que você acha, pastor, disso? Aí eu falei, meu amigo, não é o que eu acho, é o que você sabe disso, o que você conhece disso.
Essa é a pergunta. Aí você pergunta, o que é? Você sabe o que é isso? O cara nem sabe. Na realidade, tira essa palavra investimento. Vamos usar a palavra correta em relação ao mercado de ações. É você pegar o seu dinheiro e dar na mão de uma empresa, de um empresário que vai usar o seu dinheiro na empresa dele, vai virar e vai tentar obter lucro e aí devolver uma parte para você. É isso. Eu não estou dizendo que é errado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas as pessoas, elas pegam o seu dinheiro, chegam para dar assim na mão de um cara que ele nem sabe se o cara entende de nada, ouve e entrega a sua vida assim. Aí, não interessa, pode dar certo. E você está fazendo aposta. Se você não entende das coisas, você vai lá e faz, você está fazendo uma aposta. Você está jogando a loteria. Ah, mas deu certo, não interessa. O crente é prudente. Prudente. Ele faz as coisas que ele conhece, ou então, olha, eu tenho uma pessoa de confiança, eu tenho um José aqui, eu tenho uma pessoa de confiança, eu não entendo, e a gente não tem que entender todas as coisas. Esse cara é uma pessoa de confiança, ele está me ajudando. Porque é ruim também você perguntar para o barbeiro se você deve cortar o cabelo, não é? É ruim também você... pergunta para um barbeiro. Tem que... Aí você vai perguntar para um cara que ganha comissão dos seus investimentos. Você vai perguntar para ele se você... Pergunta para ele, ó, quer ver um exemplo? O cara está vendendo um apartamento na planta. Aí ele ganha comissão disso. E aí você pergunta para ele, você acha que é um bom investimento? Mas eu estou te falando, é isso que todo dia as pessoas fazem. Aí eles vão lá no banco. Geralmente, aqueles caras não são os melhores, porque eles ganham comissão em cima do quanto você aplica com eles. Então, geralmente, né, a gente tem que ficar, pelo menos, com o pé atrás. Pelo menos. Então, a gente tem que se lembrar disso, de não fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo. Lembra da crise de 2008, a crise imobiliária de 2008? Via de regra, foi o seguinte, um monte de gente... O governo, a galera, os bancos estavam emprestando para todo mundo, a rodo, para gente que não tinha condição de pagar, uma coisa que nunca deu certo. E isso também ia para o mercado de ações e era um absurdo, E esses títulos em ações eram vendidos como títulos bons, como se fossem coisa boa. Mas quem que havia feito o financiamento? Quem? Uma garota de programa tinha 3, 4 financiamentos. Olha a loucura. E, obviamente, alguns caras previram que isso ia dar errado. Tem um livro, né, Big Short, que conta essa história. Alguns caras que falaram, mas isso aqui é óbvio. Nesse livro, o cara diz o seguinte, ele fala sobre a época em que o mundo inteiro enlouqueceu. O mundo inteiro enlouqueceu. E aí, esses caras, eles apostaram contra o sistema. Eles disseram, vai quebrar. Tem um filme baseado no livro, que é A Grande Aposta. Aí ele foi lá, ele ia em cada banco apostando contra. Falou, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar assim assustadoramente. Os bancos riam dele. Saíam rindo. Porque ele ia lá e comprava. Comprava e falava, quero comprar o seguro contra isso aí, eu estou apostando contra vocês. Os bancos riam, você é louco. Ou seja, aí os caras diziam, você está indo contra todo mundo? Estou. Inúmeras vezes, o mundo inteiro esteve errado. O fato de que todo mundo está fazendo algo não significa necessariamente que é certo. Eu falei logo após as ações, não estou dizendo que a ação é errada, tá? Só estou dizendo que você, não é porque todo mundo está fazendo. Lembra daquele cara lá de Lorena? Acho que eu contei aqui, né? Lembra do cara lá de Lorena? É Lorena, né? Lembra? 10% ao mês. Você investia com o cara 10% ao mês. Todo mundo, militar fazendo, engenheiro da Liber, todo mundo. Você fala, nossa, só cara inteligente está fazendo. Se só cara inteligente está fazendo, então é óbvio que é certo. Não é certo. Todo mundo se deu mal. Todo mundo se deu mal. Ou você conhece, ou então você deve ter alguém que conheça para te ajudar, que é de sua confiança. Então, não saia. A Bíblia fala, não dê crédito a todo espírito. Isso falando, obviamente, em relação às coisas espirituais, mas esses aspectos naturais também. Não seja tão crédulo assim. Seja cético, pergunte por quê, como, quando, quem. Eu não faço se eu não entendo, ou se eu não tenho uma pessoa que eu falo, poxa, esse cara eu sei que ele sabe disso aqui. Eu não sei, mas eu confio. Mas eu sou mais confiado em mim mesmo. Não, mas eu também posso errar. Eu também posso errar. Então não tenho confiança nem em mim mesmo, porque eu também posso saber de algo e mesmo assim fazer errado.
Então, assim, não há problema a gente falar, não, acho que dá para fazer com esse cara aqui, conheço. Poxa, eu vou colocar aqui meu dinheiro, tal. Mas a questão, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, essas loucuras de seguir a onda, de que todo mundo faz, você nem sabe se dá certo, você nem sabe se funciona. Ah, mas o fulano falou que foi, ele contou o testemunho lá ainda que deu dinheiro. Meu amigo, seja prudente como José ensinou. Seja prudente como José ensinou. Segundo, tome cuidado com promessas de dinheiro fácil. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A cobiça da vaca magra, que ela é tão grande, ela devora a gorda e continua magra. Continua. Os cobiçosos são assim. Eles estão sempre sedentos. Sempre sedentos. A cobiça, ela também é cega. Ela é cega. Ela ouve promessas mirabolantes e nunca vê o golpe. Nunca, 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 porque a cobiça te deixa cego. Qual foi o caminho da prosperidade no Egito? Qual foi o caminho? É o caminho de sempre. Trabalhar e guardar, trabalhar e guardar, trabalhar e guardar. É o caminho de sempre. A prosperidade vem do trabalho, não necessariamente do celeiro. O celeiro é mais para guardar mesmo. Se você tiver um celeiro, um tipo de investimento que só mantivesse a sua riqueza, já é muito bom. Ah, porque aquele investimento lá eu vou ganhar não sei quantos mil, milhões, isso aqui lá. Eu vou citar para você um dos caras que previu a crise imobiliária de 2008. Um dos pouquíssimos caras. Pouquíssimos. Ele chamou o governo de idiota. Ele chamou os corretores de idiotas. Ele chamou o mundo inteiro de idiota e disse: vocês todos estão errados. Todos vocês. Isso não significa que ele é infalível, mas é um bom cara para a gente ouvir. Olha o que ele disse. As oportunidades, ou seja, de ganhar mesmo muito dinheiro, ou dinheiro com pouco esforço, são raras. E grandes oportunidades em que se possa investir capital praticamente ilimitado com enormes retornos potenciais são ainda mais raros. Mais e mais raros. Mas o princípio bíblico, então, de prosperidade é trabalho, suor do rosto. O celeiro, onde você guarda, onde você investe, hoje parece que as pessoas da internet, quase estão convencendo as pessoas que não é isso que vai torná-las prósperas. É o celeiro. Não. Vai ter um investimento aqui que você não vai fazer nada e você vai ficar rico. E as pessoas amam isso, porque é o ganhe sem trabalhar. Veja bem, mas tem um cara lá que ele é rico, por exemplo, esse cara aqui é rico, que eu citei, no mercado de ações. Mas ele estudava horas, e ele trabalhava o dia inteiro com isso. Então, está vendo? O celeiro era o trabalho dele. Os investimentos era o trabalho dele. Via de regra, a não ser em oportunidades muito raras, alguém chegando e dizendo para você assim, coloca aqui nesse celeiro e você não vai precisar fazer quase nada, sabe? E esse celeiro é tão bom que vai dobrar o seu patrimônio. Via de regra, estão mentindo para você. O jeito normal mesmo de multiplicar patrimônio é na lavoura, é no suor do rosto. Aqui, se você conseguir manter, só de manter o que você colheu na lavoura, esse tipo de investimento já é bom. Mas as pessoas amam as ilusões. As oportunidades são raras, diz ele. Mágico de Oz é um livro genial, vou fazer uma resenha sobre ele. Vou dar o spoiler. O Mágico de Oz, ele é um mentiroso. Ele é um homem que finge ser um mágico. E aí, o Homem de Lata, o Leão, quem mais? O Homem de Lata, o Leão, o Espantalho, cada um quer uma coisa. O Espantalho, ele quer o coração? O coração, né?
O cérebro. O cérebro. Enfim, um quer um cérebro, outro quer um coração. E aí, o mágico de Oz diz, eu não sou mágico, eu não posso fazer. Mas eles continuam, não, você pode sim. Aí ele fala, tá bom, venham aqui amanhã, eu vou resolver seus problemas. Aí ele pega lá o que queria, o cérebro, sabe o que ele faz? O espantalho, ele tira lá a palha e coloca farelo. E aí, o espantalho sai dizendo, agora até que enfim eu tenho o meu cérebro. E ele faz o mesmo, ele engana o leão, engana o homem de lata. E aí sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, quando as pessoas querem o impossível, só um embusteiro para satisfazê-las. É isso que as pessoas querem. Elas querem o impossível, ganhar sem o suor do rosto. Os bens que facilmente vêm, facilmente vão. Não há outro jeito. Não há outro jeito de prosperar a não ser levantar cedo, melhorar um pouco a cada dia, ler em épocas, se você tem um trabalho e você quer ir para outro tipo de trabalho, ler nos momentos que talvez você deveria dormir. Não há outro jeito. Esse é o único. Ontem eu mostrava para o meu filho um tipo de serviço. E eu falei, tá vendo esse tipo de serviço? Sabe quanto que esse cara ganha? Aí eu falei, olha, aí falei o valor, bem pouquinho. Olha, na realidade tem vários motivos aí, mas quanto tempo você acha que você precisaria para aprender o ofício desse rapaz? Eu falei para ele, no mesmo dia você aprenderia. Via de regra, é assim. Se você não se esforçou durante muito tempo tentando aprender alguma coisa, uma habilidade, eu não estou falando de diploma, tá? Estou falando de aprender algo mesmo, de verdade, desenvolver uma habilidade. Aprender o seu ofício, ser bom naquilo que você faz. Isso demora tempos, não importa o que você faça. Demora. Conhecer, demora. Se você não teve esse trabalho longo durante muito tempo, o que resta são trabalhos que você pode aprender no dia, mas geralmente paga pouco. Não tem outro jeito. É suor do rosto. São anos. A sua empresa pode ser a melhor, você pode ser o melhor, mas se ninguém te conhece ainda, você precisa de tempo. Aí você faz um serviço, alguém vem e fala, nossa, que bom, conta para ti, que conta para o outro. Talvez você não tenha nem dinheiro para fazer, para divulgar. Não tem outro jeito. Não, parem de ouvir os embusteiros. Vocês são seus próprios embusteiros. Vocês criam seus próprios embusteiros. Nós criamos. Quando nós não queremos seguir o princípio bíblico e único de prosperidade. Suor do nosso rosto. Trabalhar, ser econômicos, guardar, esse é o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Para encerrar, o dinheiro e as coisas espirituais. José salvou sua família. Deus usou José para salvar sua família. As pessoas estavam morrendo. Se Deus não levantasse um homem sábio, trabalhador, diligente e prudente como José, Judá poderia morrer de fome. Se Judá morre de fome, e a profecia do Messias? Onde estaria? Onde estaria? Veja como Deus usa o trabalho, o domínio próprio de José. Deus usa essa coisa natural, chamada comida, para preservar o povo. E preservar aquele que viria, porque sem Judá não haveria Messias. O seu dinheiro abrirá possibilidades aos seus filhos para coisas espirituais. Talvez uma vocação que sem o dinheiro se torna impossível. Então, essas pessoas que negligenciam as coisas naturais e pensam que são tão espirituais, como elas são desapegadas. Imagina José, que isso? Vamos apenas entrar e orar? Não. Ele trabalha, ele constrói celeiro, ele guarda,
E aí, ele salva todo o seu país e toda a sua família. Toda a sua família. Este é o método bíblico. Este é o método bíblico e não há outro. Não há outro. Não há outro. Não há mágica. Não há celeiros que se multiplicam sozinhos, com pouco esforço. Acontecem essas coisas? Raramente. Acontece, mas raramente. Raramente. Via de regra, o caminho é trabalhe, seja econômico, trabalhe mais um pouco, economize um pouco mais. Vamos ficar de pé?